Fala galera, mais uma aula aqui de economia e hoje vamos falar aqui de desenvolvimento segundo a CEPAL e o desenvolvimentismo no Brasil. Vale ressaltar que essa abordagem não contempla a abordagem mais moderna que a gente tem aqui do desenvolvimentismo e isso vai ficar para as próximas aulas aí. Então, primeiramente, a, ao apresentar a teoria do desenvolvimento econômico na versão cepalina, a gente vai buscar ali mostrar as vertentes do pensamento econômico brasileiro referente ao problema do desenvolvimento e subdesenvolvimento, principalmente ali entre 1940 e 1960. Para a ideologia desenvolvimentista, a transformação da economia brasileira seria impossível sem a industrialização, o planejamento econômico e a ampla participação do Estado no processo produtivo. Essa corrente desenvolvimentista ela se origina após ali a Grande Depressão de 1930, né, principalmente por conta da crise de 29 na Bolsa de Valores de Nova York, né, que causou muitos problemas aqui no Brasil. E existe até algumas teorias em relação ao que teria causado a industrialização do Brasil. Se de fato foi uma diversificação do capital do café, se de fato foi algo que já estava para acontecer e, e de repente por conta da crise isso se adiantou, né? Porque muito do setor industrial brasileiro ele tem alguns teóricos que falam que ele se inicia um pouco antes da crise de 29, porque o setor cafeiro já estava produzindo tratores, já estava produzindo maquinário para sua própria produção. Então isso era já visto como um princípio da indústria no Brasil. Mas a partir de 1930 realmente as coisas tomaram outro patamar, né? E outra tese, né, de choques externos, né, que os choques externos fizeram a gente repensar nossa dependência do mercado estrangeiro e a partir daí buscar alternativas para produzir aqui internamente aquilo que a gente consumia do exterior, né, e assim ficar menos suscetível a crises externas. Então, primeiramente, o que é a CEPAL, né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e ela foi criada pelas Nações Unidas após a Segunda Guerra para diagnosticar problemas de cada país em particular, objetivando detectar obstáculos ao desenvolvimento econômico. Ela é formada pelos países subdesenvolvidos, e a CEPAL ela tem por objetivo destacar essas deficiências para angariar recursos, assim como o Plano Marshall na Europa. Então veja o que aconteceu, né? Rolou a Segunda Guerra Mundial e aí o pessoal destruiu a Europa inteira e aí os Estados Unidos lançou o Plano Marshall, que era uma maneira de financiar a recuperação da Europa, né? A reconstrução de muitas cidades ali que foram destruídas, né? Muitas empresas, né? E aí os países aqui da América Latina falaram, olha, a gente não passou por nenhuma guerra, mas a gente não tem nada que os caras têm lá também, né? Então por que não tem um plano Marshall pra gente, né? Se dá para reconstruir a Europa, por que não já constrói a América Latina também, né? Então ficou esse sentimento aí, né? Talvez não seja um pouco de ciúmes, um pouco de falta de, de notoriedade na economia mundial, né? Mas o que fazia a gente repensar o nosso lugar na economia, né? Como países ali. Então, primeiramente ela foi apresentada por Raul Prebisch, que era o presidente do Banco Central da Argentina, em um seminário promovido pela própria CEPAL, né? E as teses dele foram apresentadas principalmente para contrapor aquilo que existia de mais consolidado na teoria econômica, que era principalmente a teoria ricardiana ali da economia internacional, né? Que todo mundo se fizer comércio vai se dar super bem, né? E tudo mais e o instrumental keynesiano, que eram as únicas alternativas à análise empírica. Então, ali para o Ricardo, os países deviam se especializar na produção daqueles produtos para os quais apresentassem vantagens comparativas de custo, e assim o progresso técnico gerado pelos países centrais ele seria incorporado nas importações e ia se difundir ali pelos países periféricos, pela redução de preços dos produtos manufaturados importados. Então a ideia basicamente deles é o seguinte, ó, deixa que a gente faz as manufaturas aqui, as coisas industriais, vocês fazem aí
as coisas que vocês têm menos custo aí, no caso, a agricultura, né? Vocês são fazendão aí do planeta, né? Então produz umas commodities que a gente vai fazer o iPhone. E aí os países centrais eles teriam menor especialização nesses produtos primários, que elevaria o preço dos produtos primários se eles produzissem, né? Por essa teoria mais antiga. E já a relação de troca melhoraria em benefício aos dois países exportadores não industriais. Aí o Prebisch vem e fala assim, ó, bem, não é bem assim não, né? Ele consolida o pensamento de economistas latino-americanos, né? Quando demonstra que um estudo que a evolução de preços dos produtos agrícolas e industriais elas se deterioram desde 1880 até 1945. E como que ele chega nessa conta aí? Ele começa com uma relação inicial ali de um produto industrial que compraria um produto agrícola. E ao final do período, essa relação já estava ali de 0,6 produto industrial para comprar um produto agrícola, né? Mostrando ali a conta que ele fez, né? O produto A seria o agrícola e o de baixo ali, divisor, seria o industrial. E isso é o que a gente mencionou ali na teoria da depreciação dos termos de troca, né? Deterioração dos termos de troca. Né? Porque cada vez você vai precisar de mais produtos agrícolas ou mais produtos com intensivos em mão de obra para comprar mais produtos intensivos em capital, né? Ou seja, com mais tecnologia, né? Bens industriais. Né? De maneira resumida, cada vez você vai precisar mais de café para comprar um iPhone novo. Né? Então essa relação ela vai se deteriorando e isso vai gerando uma perda de riqueza para as nações que estão ali produzindo os bens que têm menores valores agregados. Então a explicação disso aí que o Raul tentou explicar foi o seguinte, né? Ela é dada principalmente pela teoria dos ciclos, que na fase ascendente, né, da economia, ou seja, quando a economia está crescendo, a renda e os preços aumentam nos países centrais, que estimulam a maior oferta de alimentos e matérias-primas. Então a galera começa a produzir mais, gastar mais dinheiro, mas como a oferta é inelástica em resposta ao aumento dos preços, ou seja, não é eu querer comprar mais que do dia para a noite as coisas vão aparecer lá. Né? Inclusive essa é uma crise que a gente está tendo hoje, que a inflação está alta na Europa, no Brasil também, mas não só por isso. E nos Estados Unidos, principalmente, é por conta da crise dos semicondutores. Né? Deu a pandemia, a galera diminuiu um pouquinho a produção de semicondutores ou mandaram para outros, para celular, para computador e deixaram os automóveis de lado. Isso gerou um impacto em cadeia que até hoje é difícil ter carros novos e isso vai demorar ainda mais 1 a 2 anos para se regularizar. Então, fez com que os preços dos bens manufaturados subissem bastante. Né? E aí na fase descendente, não é possível ali reduzir a oferta de imediato, o que deprime ainda mais os preços agrícolas. E para os países industrializados, a oferta se ajusta de imediato e a demanda e aos preços. Né? E aí a rigidez dos salários para baixo, por conta dos sindicatos, evita maiores reduções de demanda de produtos industriais e a pressão de custos é representada pela periferia. Ou seja, quando ali a decisão é de ofertar menos bens agrícolas, o cara pode falar, nossa, a oferta vai cair pra caramba, então eu vou reduzir aqui o quanto que eu vou plantar, que tem um ciclo menor, e eu posso controlar isso melhor do que controlar os semicondutores, né? E isso acaba favorecendo os países industriais, né? Principalmente porque nos países agrícolas, né, quando o ciclo está em alta, todo mundo tem uma renda boa, a galera acostuma a consumir, né, tudo aquilo que é o comum de consumir nos países desenvolvidos. Né? Um exemplo bem prático que a gente pode ter é que no governo Lula a gente passou por uma incrível alta de ciclo de commodities, né? Soja, petróleo, tudo estava caro, né? Minério de ferro. E isso favorece muito, por exemplo, a Bolsa Brasileira, né?
que as maiores empresas ali, Vale, Petrobras, mas não só elas, como Marfrig, JBS, muitas varejistas ali estão ligadas a commodities, né? Então isso deu um ciclo de alta, fez o nosso câmbio ficar bem apreciado, ou seja, com menos reais a gente comprava uma quantidade de dólar. E só que aí a gente também, né, viu que a nossa renda aumentou muito por conta desse cenário externo, né? E quando a China começou a ter problemas e diminuiu um pouco o consumo, a gente viu os preços das commodities caírem, né, e a renda das pessoas aumentarem bastante, né? A renda das pessoas diminui bastante, né? Porque vendo os preços dos salários em dólar, a gente tem um salário bem reduzido depois dessa ciclo de alta, e isso fez com que a gente passasse por dificuldades depois para manter o consumo das famílias, né? Dado que o câmbio aumentou, né, e a gente não conseguiu ali ter o mesmo poder de compra. Então, os países ricos eles podem usar países periféricos para combater sua própria depressão, né, através de recursos financeiros ociosos que passariam a ser emprestados a esses países para aumentar a importação dos produtos e bens de capital. Ou seja, quando tem uma crise aí, o próprio país rico vai lá e financia o país mais pobre, o periférico, para ajudar a manter o consumo dos seus produtos industriais. E nesse passo ele também endivida os periféricos e deixa eles cada vez mais dependentes. E segundo a sua análise empírica ali do Raul, né, o preço dos produtos agrícolas, quando ele cai em relação ao preço industrial, ocorre ali uma transferência internacional do progresso técnico. Os excedentes dos países periféricos eles fluem para os países centrais, aumentando a desigualdade entre eles. Ou seja, às vezes até o país central ele incentiva aqui a galera comprar, mas a maioria da grana acaba voltando lá para os países centrais, né? E a única alternativa para o desenvolvimento seria a industrialização e a diversificação dos mercados externos. Ou seja, para a gente diminuir a dependência que a gente tem, por exemplo, das grandes potências, né, fazer negócios com outros países e tentar assim diversificar nossa dependência externa e assim sofrer menos quando a gente tem choques na economia mundial. Então a estratégia para o desenvolvimento da América Latina, primeiro ela passou justamente por um problema, né, substituir aquilo que a gente importava de fora. Então vamos fazer uma lista aqui de tudo que a gente compra da gringa e vamos começar a incentivar as empresas a produzir aqui. Então a ideia era substituir esses produtos em mercados constituídos que são importados de outros países ricos, e a preferência era para produtos vindos da zona do dólar, para maximizar o saldo nas divisas mais escassas, que no caso era o dólar. Então assim, vamos priorizar substituir o que a gente importa aí dos Estados Unidos para a gente ficar menos dependente dele. Então a estratégia do Prebisch era o seguinte: primeiro, a compreensão do consumo supérfluo, ou seja, se a gente analisar ali o cálculo do PIB pela ótica da demanda agregada, a gente vai ver que temos ali o consumo das famílias, os investimentos privados, os gastos do governo e também ali a parte da balança comercial, né? Importação, exportação menos importações. Então, se a gente diminui as importações de coisas que são supérfluas, a gente acaba por aumentar a nossa quantidade de divisas, ou dólar, né? No caso aqui. E a gente aumenta o PIB no final lá da conta. E a segunda estratégia era o incentivo ao ingresso de capitais externos, ou seja, favorecer para os caras virem montar fábrica aqui, montar empresa aqui, né? Realizar alguma reforma agrária, maior participação do Estado na captação de recursos de infraestrutura, ou seja, o Estado dá aquele empurrãozinho lá em alguns setores que são mais estratégicos. Aí, né, nem tudo é maravilhoso, né? O Raul, ele recebeu bastante críticas, principalmente de pessoas do exterior contra a industrialização da periferia, né? Pessoas ligadas ao oligopólio dos exportadores, né? Da esquerda por considerar os objetivos vinculados ali ao grande capital, e da direita por aumentar a presença do Estado no planejamento, que seria uma estratégia muito soviética, né? O medo daí dos comunistas. Então, assim, a princípio, o Prebisch ele não agradou muita gente, não.
né, dessa turminha que era mais tradicional ali na economia naquela época. A Comissão Mista do Brasil, Estados Unidos, ela é criada para identificar ali carências de infraestrutura do Brasil. Por contribuir na Segunda Guerra, o Brasil recebeu ali dos Estados Unidos permissão para importar equipamentos para a instalação da usina, que começa a funcionar em 1946, é a Usina Siderúrgica Nacional, né, a CSN, que possibilitou a gente pegar o minério e fazer ligas de aço, né, liga de ferro, que é a base ali para a gente começar a produzir equipamentos, né, e o melhor da coisa seria a gente produzir máquinas e equipamentos para produzir outros produtos, né, que aí sim a gente estaria numa grande vanguarda tecnológica, né, que é aí que realmente mora o dinheiro, né, a parte boa da coisa. E também houve acordos que resultaram em estradas de ferro, para extração de minério, e originou ali também a Companhia do Vale do Rio Doce, né, que é a empresa realmente que ia extrair minério justamente para abastecer a CSN também, que hoje abastece o mundo inteiro, principalmente a China. A divisão internacional do trabalho, alterada por oligopólios que passam a produzir em escala mundial, ela teve como consequência que os países subdesenvolvidos eles acabam abrindo seus mercados para a entrada de empresas estrangeiras produzirem em território nacional. A economia ela vai continuar fechada, mas as empresas multinacionais em território nacional elas são tratadas como empresa nacional. É o que aconteceu aqui no Brasil quando chegou as montadoras de automóveis, né? Elas não necessariamente transferiram tecnologia aqui para o país, né? Mas elas replicaram uma fábrica que tinha lá no exterior para ultrapassar essas barreiras tarifárias e impedimentos que a gente tinha em relação às importações. Então, por isso que era muito difícil importar um carro aqui, por exemplo, no Brasil até a década de 90 ali, por conta mais desses planos aí de fortalecer a indústria nascente do país. Em 61, por meio de representantes do governo Kennedy, na Conferência da Aliança para o Progresso do Uruguai, os Estados Unidos eles propõem ali uma ajuda para a industrialização da América Latina, né, principalmente em forma de crédito ali, mas ela não foi tão efetiva assim como outras coisas. E um dos principais limitantes da industrialização, segundo as ideias da CEPAL, seriam que o subdesenvolvimento dos países periféricos é causado por fatores externos e internos, sendo ele os externos a dependência dos países externos, né, a deterioração dos termos de troca e a produção pouco diversificada. Então a gente produz só commodity, exporta para um país, né, e importa muito manufatura. Então isso aí acaba com o país mesmo. E aí, segundo o Prebisch, né, era dependência comercial, ou seja, para quem a gente vende, tecnológica, aí envolve a questão de produtividade, patentes, bens que são feitos, e a dependência financeira, porque a poupança que vinha financiar os empreendimentos no Brasil normalmente vinha de fora. E isso trouxe diversos problemas para a gente, principalmente ali nas crises do petróleo. Os problemas internos estão ali entre a concentração fundiária, que prejudica a diversificação, né? A gente tem muitos latifúndios aqui no Brasil até hoje. O mercado interno era reduzido e o crescimento demográfico era muito acelerado. Então a agricultura tinha uma baixa produtividade, as inovações tecnológicas não eram difundidas pela presença de vastos latifúndios, né? Porque aqui o cara pensava assim naquela época: como que eu vou aumentar a produção aqui de boi ou de soja? Ele não pensava em comprar uma máquina, fazer um melhoramento genético. Ele pensava em aumentar, né, a fronteira agrícola. Custos referentes a fatores sociais e culturais são desfavoráveis ao desenvolvimento agrário, né? Até esse papinho aí de vai virar tudo comunista e tal, isso aí prejudicou bastante até hoje. Ainda tem resquícios disso aqui na nossa cultura. Não que virar comunista seja bom, mas que isso aí, na verdade, é mais uma lenda, é tipo um bicho-papão aí de alguns economistas para travar boa parte do que poderia ter sido feito de algum plano de desenvolvimento, porque o Estado ele é importante, ele não tem que ser o único produtor, como é nos comunistas, mas ele é importante, né? Seria leviano falar que tudo que é intervenção do Estado é comunista,
mas também é leviano falar que deixar tudo às custas do capital privado também ia dar certo. Então a gente tem que ter um meio termo ali que faça jus às teorias mais modernas da economia. E por último ali, os custos referentes ao transporte e à comercialização eles são altos. Segundo a CEPAL, isso faz com que a agropecuária não respondesse a preços e não há um incentivo para adotar métodos mais eficientes de produção. Então, o aumento demográfico da demanda mais alimentos e, ao mesmo tempo, ocorre a emigração para cidades, ou seja, o êxodo rural ali, né? Então, a mão de obra rural não acrescenta a oferta de mão de obra necessária para a indústria. E para a CEPAL, a solução é uma reforma agrária, né, que faria com que os métodos mais eficientes fossem adotados no setor rural para aumentar ali a oferta interna para exportação. E também para exportação, né? E vale dizer que isso é mais a visão deles naquela época, né? Era um mundo 60 anos atrás, muito diferente do que é hoje, né? Cabe fazer ressalvas aqui, mas é só para vocês entenderem exatamente a que patamar que a gente estava aí. A concentração de renda, ela também aumenta a importação de bens supérfluos, né? Então, se a gente tem pouca gente que é muito rica, daí os caras vão comprar a Lamborghini mesmo, né? E isso acaba prejudicando nossa capacidade de financiamento externo, porque cada dólar que é usado para importar alguma coisa, ele, ele tem que vir de fora, então tem que ter uma exportação que condiza no mesmo valor, né? O aumento da população do meio urbano também expande os gastos sociais do Estado e gera desemprego. E em 64, o Prebisch faz um balanço da primeira fase do processo e expõe que mais obstáculos ao desenvolvimento periférico. Ele vai elencar ali também a poupança, que é baixa, ou seja, a capacidade das empresas de conseguir financiamento para produzir fábricas aqui é muito difícil, né? O crédito é caro, então normalmente a gente tem que importar até dinheiro, né? Ou seja, importar recurso do exterior para vir aqui produzir fábricas. A elevada relação de capital-trabalho, ou seja, a gente tinha produtos aqui que usavam muito trabalho e pouco capital, né? E o crescimento das exportações era lento naquela época também. O processo de substituição de importações passou por duas etapas. Primeiro, substituição de bens de consumo de fácil importação, que gerou uma indústria pouco eficiente devido à baixa concorrência. E depois, produtos intermediários e de bens de capital, que teve dificuldades pelo tamanho do mercado. Na década de 60, o Brasil avançou na primeira fase do processo, mas formou-se uma estrutura industrial isolada do restante do mundo e pouco eficiente. Por conta de fechar o mercado, o país foi privado das vantagens de especialização e de economias de escala, e Prebisch esperava que o governo promovesse uma transformação da estrutura agrária a fim de estimular o uso da terra e a adoção de inovações tecnológicas e o aumento da produção, tornando-se o mercado para produtos industriais, bem como incentivava o empresariado nacional em formação a investir na indústria de seus países. Então, essa análise ela incentivou a criação de bancos de fomento, como a concessão de créditos subsidiados e importações baratas de bens de capital. Porém, o governo ainda deveria planejar e indicar os setores para se desenvolver e não atuar como um empresário para ter o poder econômico suficiente para ameaçar a democracia. O crédito ele era concedido ali aos produtores agrícolas para financiar a compra do setor industrial, ou seja, quando a gente fornecia crédito ali, a gente tinha linhas de financiamento que jogava para o setor industrial e a venda de produtos industrializados alimentava ali o setor agrícola e assim por diante. E aí a gente tem algumas teses ali, né, para determinar o que aconteceu, né. Primeiro a gente vai falar aqui da tese de Hans Singer. Singer é um economista aí muito famoso. E a teoria de deterioração dos termos de troca ela foi comprovada para o período entre 1950 e 77 por Stinger, né, que fez aquele cálculo que o Raul Prebisch fez lá no começo, ele avançou isso aí. E os ganhos de produtividade dos exportadores de manufatura não são repassados aos países pobres em forma de preços mais baixos, né. O que ele vê também é que o país que é que nem o Brasil, né, exporta muita soja aí. Essa grana que chega pro cara que exportou soja, ela
não é realocada na economia nacional. Inclusive, o que a gente pode ver hoje em dia é que tem muito produtor aí que vende para fora e recebe em dólar e não nacionaliza o dinheiro, ou seja, deixa a reserva dele em dólar fora do país, né? Como forma de se proteger, talvez, ou de diversificar os riscos, né? Se proteger da desvalorização do dólar, do real, né, em relação ao dólar. Então, isso acaba dificultando muito com que a economia, só produzindo bens agrícolas, ela consiga andar com as próprias pernas. E o crescimento da renda exerce efeitos maiores no setor industrial do que no setor rural, né? Então, isso é mais uma dificuldade ali apontada por Singer. Ele também diz que a produtividade agrícola cresce menos do que a produtividade industrial e o comércio internacional ele é importante para importar bens de capital, sobretudo em períodos em que os preços das commodities estão favoráveis nos países produtores. Então, uma coisa que a gente devia ter feito quando teve uma alta de commodities aqui no Brasil é ter incentivado a galera a comprar máquina e equipamento, né, do exterior. Mas a gente acabou aumentando mais o consumo de bens importados e isso prejudicou o Brasil depois. Porque agora a gente fica mais dependente de compras do exterior e agora que o câmbio sobe, todo mundo ficou mais pobre. Então, nessa oportunidade, os países pobres deviam investir em infraestrutura e na indústria, e o investimento é estrangeiro do ponto de vista geográfico, mas não do ponto de vista econômico. E aí, né, para finalizar aqui, né, a conclusão ali da CEPAL é que a política de industrialização ela necessita de investimentos em educação e treinamento de mão de obra para a gente ter um capital humano mais qualificado. A gente precisa de investimento em infraestrutura econômica, como transporte e comunicação, disponibilidade de divisas estrangeiras para importações necessárias ao desenvolvimento econômico, ou seja, para máquinas, equipamentos e tudo mais. E o governo tem que ter uma política aí de controlar exatamente o câmbio, né? É um exemplo claro que a gente vê que isso pode funcionar em determinadas situações. Por exemplo, o que aconteceu com a China, né? A China, ela artificialmente ela desvaloriza o seu câmbio em relação ao dólar e com isso ela favorece muito as exportações, né? E faz com que empresas estrangeiras fossem para lá aproveitar desse câmbio para contratar uma mão de obra que é mais barata em dólar. Isso fez com que a economia chinesa importasse muito pouco produto industrial e exportasse mais produtos manufaturados, fez com que ela tivesse mais desenvolvimento, né? Mas mesmo sem fechar o seu país para completamente para produtos manufaturados, como era aqui no Brasil. E para fechar essa atividade aqui, vou deixar aí duas perguntas para vocês, né? O que foi a CEPAL, quais são os seus objetivos e quais foram as alternativas para o desenvolvimento sugerido pela CEPAL. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda aí. Tamo junto.